Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Você já parou para pensar por que até alguém que um dia te odiou agora começa a mudar o tom quando fala de você? Não é coincidência. Quando um escolhido atravessa a tempestade com fé, resiliência emocional e propósito maior, algo muda no mundo espiritual. Este vídeo vai te mostrar como a sua jornada espiritual pode virar o jogo de forma tão silenciosa e estratégica que até o inimigo mais declarado vai querer se aproximar. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e hoje você vai descobrir como transformar ataques em combustível, traições em crescimento e dor em inspiração. Vamos falar de superação de desafios, proteção divina, intuição fortalecida, e eu prometo que até o final você vai entender por que a sua presença já incomoda mais que qualquer palavra. Agora, antes de continuarmos, se inscreva no canal para fortalecer nossa comunidade e não perder nenhum conteúdo que fale diretamente com o seu espírito. Porque aqui, cada vídeo é uma arma de luz para quem está na batalha espiritual e quer sair dela não apenas vivo, mas elevado. Na vida, não é difícil encontrar quem se perca no meio do caos. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando, no meio da tempestade, você decide ficar firme, mesmo quando tudo diz para correr. É nesse ponto que a resiliência emocional se torna mais valiosa que qualquer argumento. A sua firmeza revela não apenas a sua força, mas também o tamanho da proteção divina que te sustenta. Muitos pensam que a vitória vem de falar mais alto, de contra-atacar com mais intensidade, mas o reino espiritual mostra outra verdade. A vitória é fruto da capacidade de permanecer inabalável no propósito maior. Quando a batalha esquenta, o escolhido não é guiado pelo medo, mas pela certeza de que Deus está no comando. Essa postura atrai o respeito até de quem um dia te subestimou. Ficar firme não significa ficar parado, significa agir com direção, sabendo que cada passo é guiado por uma intuição fortalecida. Enquanto outros se afogam no próprio barulho, você mantém o foco no objetivo. E acredite, essa disciplina chama a atenção dos céus e intimida as trevas. É aqui que a sua jornada espiritual começa a dar frutos visíveis. A Bíblia nos lembra que quem constrói sua casa sobre a rocha não cai quando a chuva vem. Essa rocha é a sua fé, e permanecer nela é a diferença entre ser arrastado pelo vento e permanecer de pé. Quando você escolhe firmeza, está dizendo ao mundo e ao mundo espiritual que sabe quem é e para onde vai. E essa consciência é inquebrável. Por isso, quando os ventos contrários vierem, não se apresse em buscar abrigo frágil. Permaneça no lugar onde Deus te colocou, com o coração cheio de inspiração e os olhos fixos no alto. Sua vitória começa quando você prova que nada, absolutamente nada, pode tirar você do centro da vontade de Deus. Nada desconcerta mais um opositor do que não receber a reação que esperava. Quando alguém trama contra você, espera ver desespero, rifa ou medo. Mas quando ao invés disso encontra silêncio, é como se suas armas se tornassem inúteis. O silêncio, quando usado com sabedoria, é uma das maiores expressões de resiliência emocional. Jesus foi o maior exemplo disso quando ficou em silêncio diante de Pilatos. Ele não precisava se justificar, pois sabia que seu propósito maior estava acima daquele momento. Assim também o escolhido aprende que existem situações em que cada palavra pode ser usada contra ele, mas o silêncio o mantém intocável. É nesse silêncio que a proteção divina se manifesta de forma mais evidente. O inimigo não sabe lidar com alguém que não entra no jogo dele. Ao recusar responder com ódio, você tira dele o controle da narrativa. Isso exige autocontrole, autoconhecimento e uma intuição fortalecida que vem da comunhão constante com Deus. Na prática, significa se recusar a perder energia com batalhas que não edificam. Esse tipo de postura não é fraqueza, é estratégia. É entender que o tempo é um aliado poderoso e que muitas vezes a verdade se revela sozinha, sem que seja preciso levantar a voz. O silêncio se torna então um campo fértil para que a justiça de Deus floresça diante de todos. Quando você escolhe
O silêncio não está se calando para sempre, mas está preparando o momento certo para que suas ações falem mais alto. É aqui que o inimigo percebe que não está enfrentando apenas uma pessoa, mas um guerreiro ou guerreira moldado pelo fogo da batalha espiritual. Em meio à confusão, é fácil sentir-se sozinho, mas o escolhido sabe que, mesmo quando o cenário é hostil, a proteção divina o cobre como um escudo invisível. Essa proteção não significa ausência de problemas, mas a certeza de que nada acontece fora do controle de Deus. É essa segurança que permite manter a calma quando o mundo espera que você desmorone. Na história de Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas permaneceu intacto. Não foi por sua força, mas pela presença de Deus ao seu lado. Da mesma forma, a jornada espiritual de cada um de nós é marcada por momentos em que o perigo é real, mas a vitória já foi garantida pelo Altíssimo. Ter essa consciência muda completamente a forma como você reage. Ao invés de se desesperar, você confia. Ao invés de lutar por conta própria, você se posiciona em fé. Isso não te torna passivo, mas estratégico, pois cada passo seu está alinhado com o propósito maior. Essa proteção também afasta quem não deve permanecer ao seu lado. Situações caóticas revelam intenções ocultas e mostram quem realmente está com você. É nesse filtro divino que você encontra não apenas segurança, mas também clareza para seguir no caminho certo. E no final, todos percebem que o que te manteve de pé não foi sorte, nem habilidade, mas a mão poderosa de Deus. Essa verdade é impossível de negar, e é exatamente o que transforma sua vida em inspiração para outros. Existe algo de profundamente marcante em ver o olhar de alguém que antes te desprezava se transformar em respeito. Isso não acontece da noite para o dia. É fruto de uma caminhada de superação de desafios, onde cada vitória silenciosa se acumula até se tornar impossível de ignorar. O respeito é conquistado. Nunca. A Bíblia nos mostra isso em José, que foi traído por seus irmãos, mas anos depois foi honrado por eles. Sua história é um testemunho vivo de que a jornada espiritual do escolhido passa por momentos de rejeição, mas termina em elevação. É nesse processo que o coração do inimigo é confrontado com a realidade da sua transformação. O respeito não vem porque você provou o seu valor para quem te odiava, mas porque você se tornou alguém tão firme no propósito maior que até eles sabem que não podem mais negar. A intuição fortalecida te ajuda a perceber esse momento, para que você não confunda respeito com reconciliação. Esse respeito muitas vezes nasce do reconhecimento silencioso de que você venceu sem jogar o jogo deles. É uma vitória que não precisa de holofotes, porque o brilho vem da sua própria consistência, e isso é o que mais desarma qualquer opositor. Ao final, a maior lição é que não importa quem começou tentando te derrubar. O que importa é que no final, todos terão que admitir: você não apenas sobreviveu, mas foi moldado pelo próprio Deus para inspirar e liderar. Se até aqui essa mensagem falou com o seu coração, se você sentiu que de alguma forma Deus usou essas palavras para fortalecer sua fé e sua jornada espiritual, considere contribuir com um valeu aqui no YouTube. É simples. Logo abaixo do vídeo há um botão escrito Valeu. Clicando nele, você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos que edificam e fortalecem a nossa comunidade. Cada contribuição é um investimento para que mais pessoas recebam inspiração, proteção divina e direção para vencer suas próprias batalhas espirituais. O seu apoio nos permite chegar ainda mais longe, alcançando vidas que precisam dessa mensagem. E agora que você já sabe como a firmeza, o silêncio e a proteção de Deus podem transformar até o ódio em respeito, vamos para a próxima parte, onde você vai descobrir como o autoconhecimento pode se tornar a sua arma mais poderosa nessa caminhada. O autoconhecimento é como uma lâmpada que Deus acende dentro de nós para iluminar cada passo da nossa jornada espiritual. Quando você entende quem é em Cristo
Não aceita qualquer rótulo que as pessoas tentem colocar sobre a sua vida. Sua identidade se torna inabalável, mesmo diante de ataques. E é essa força silenciosa que intimida aqueles que não conhecem o próprio valor. O escolhido sabe que a verdadeira guerra começa no coração e na mente. É por isso que a oração, a meditação na palavra e o tempo a sós com Deus se tornam armas poderosas. Essas práticas fortalecem a intuição e aumentam a resiliência emocional, tornando impossível para o inimigo manipular suas reações. Quando você se conhece, também entende melhor a voz de Deus. Essa clareza espiritual ajuda a evitar armadilhas e a discernir intenções ocultas. É como se cada passo fosse guiado pela proteção divina, mantendo você no caminho do propósito maior, mesmo em meio à confusão. Esse processo também revela seus limites e suas forças. Você aprende quando é hora de agir e quando é hora de ficar em silêncio. Essa sabedoria prática é um reflexo da sua maturidade espiritual. E o resultado é um estilo de vida que inspira outros a buscar a mesma transformação. No final, o autoconhecimento não te afasta das batalhas, mas te torna um guerreiro ou guerreira mais preparado. Ele é o alicerce que sustenta a sua superação de desafios e o impulso que transforma provações em plataformas de testemunho. A batalha espiritual que enfrentamos não começa do lado de fora, ela se trava primeiro dentro de nós. É no coração que as sementes da dúvida, do medo e da raiva tentam se instalar. O escolhido aprende que antes de vencer o inimigo, precisa vencer as próprias emoções descontroladas. Controlar o coração não significa reprimir sentimentos, mas colocá-los sob o domínio da fé. É reconhecer que a raiva não é sua conselheira e que a ansiedade não define suas decisões. Essa prática constante molda a resiliência emocional e abre espaço para que a inspiração divina guie cada reação. As Escrituras mostram que sobre tudo o que devemos guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Essa verdade é um lembrete de que as maiores vitórias são conquistadas no silêncio da alma, longe dos aplausos e dos olhos curiosos. Quando você protege o coração, também protege a sua intuição fortalecida. As distrações perdem força e a sua percepção espiritual se torna mais aguçada. Isso é fundamental para cumprir o propósito maior, sem se desviar diante das provocações. O campo de batalha externo pode ser intenso, mas quem já venceu dentro de si não é facilmente derrubado. Essa é a base que sustenta o crescimento espiritual e garante que cada passo seja dado com equilíbrio e confiança. Nada desarma mais um crítico do que testemunhar uma transformação genuína. É difícil manter acusações quando as evidências da mudança são claras e consistentes. O escolhido entende que não é preciso responder a tudo, basta viver de forma que o próprio fruto fale. A transformação verdadeira não se constrói em um dia, mas com escolhas diárias alinhadas ao propósito maior. Come, o tempo. Até quem desejava sua queda começa a perceber que não há argumento contra uma vida moldada pela fé e sustentada pela proteção divina. Esse silêncio eloquente é resultado de disciplina, oração e autoconhecimento. Não é apenas sobre mudar hábitos, mas sobre renovar a mente e o coração. É um processo interno que inevitavelmente se reflete na forma como você lida com o mundo. Ao ver essa mudança, muitos críticos perdem o interesse, não porque passaram a te apoiar, mas porque perceberam que sua energia não é mais combustível para conflitos. Sua postura firme e serena se torna um lembrete vivo de que a superação de desafios é possível. No final, a transformação não cala apenas os críticos, ela inspira aqueles que assistem de longe, mostrando que a jornada espiritual é um caminho de luz que vale a pena seguir, mesmo quando começa em meio à escuridão. Há algo na presença de um escolhido que não pode ser explicado apenas com palavras. É uma mistura de paz e autoridade que impõe respeito, mesmo sem exigir. Essa energia vem da intuição fortalecida e do profundo autoconhecimento que só o tempo com Deus pode trazer. A presença de alguém alinhado com um propósito maior provoca reações diferentes. Para alguns, é inspiração. Para outros,
é desconforto. Isso acontece porque a luz expõe tantas virtudes quanto as sombras de quem está por perto. Essa autoridade silenciosa não se constrói em público, mas no secreto. É resultado de horas de oração, de lutas internas vencidas e da escolha diária de manter a resiliência emocional diante das provações. Cada passo é sustentado pela proteção divina. Quando você carrega esse peso espiritual, não precisa se impor. Sua postura, suas decisões e até o seu silêncio comunicam força. As pessoas ao seu redor sentem isso, mesmo que não consigam explicar. O peso da sua presença não é sobre orgulho, mas sobre propósito. É a evidência de que sua jornada espiritual está viva, que você foi moldado para inspirar e que a sua existência é um lembrete de que a verdadeira grandeza vem de cima. Viver buscando a aprovação das pessoas é uma armadilha silenciosa que consome tempo, energia e identidade. O escolhido entende que a verdadeira liberdade está em alinhar cada passo ao propósito maior e não à expectativa alheia. Quando você se posiciona dessa forma, deixa de ser refém da opinião pública e se torna servo de uma missão muito mais elevada. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas transforma radicalmente a sua forma de viver. A Bíblia mostra que até Jesus enfrentou rejeição quando permaneceu fiel à sua missão. Ele não se desviou para agradar os líderes religiosos, nem para evitar críticas. Ele cumpriu o que o Pai havia colocado em suas mãos. Da mesma maneira, o crescimento espiritual exige que você se mantenha firme mesmo quando isso significa perder aplausos temporários. Escolher o propósito maior também significa fazer paz com a ideia de que nem todos irão entender ou apoiar suas decisões. E está tudo bem. Você não está aqui para caber nos padrões do mundo, mas para revelar o caráter e a vontade de Deus através da sua vida. Essa consciência aumenta sua resiliência emocional e fortalece sua postura em qualquer cenário. Quando você troca a aprovação por propósito, passa a viver com mais clareza e menos ansiedade. Não precisa mais competir, provar nada ou disputar espaços. Sabe que cada porta aberta vem pela proteção divina e não pela influência humana. Isso dá segurança até nos dias mais difíceis. Esse alinhamento interior também é contagiante. Pessoas ao seu redor começam a notar a sua paz e o foco com que você vive. E, mesmo que não compreendam de onde vem essa força, elas são inspiradas a buscar o mesmo para si. Essa é a beleza de viver guiado pelo propósito e não pela necessidade de ser aceito. Proteger a paz é uma das disciplinas mais subestimadas no crescimento espiritual. Muitos pensam que paz é algo que simplesmente acontece, mas na verdade ela precisa ser cuidada com zelo. O escolhido aprende que nem toda batalha vale a luta e que às vezes abrir mão de uma resposta é a maior prova de força. A paz é como um tesouro, e quem entende seu valor não a desperdiça com conflitos vazios. Essa proteção exige vigilância. É necessário filtrar conversas, ambientes e até pensamentos que possam roubar a sua tranquilidade. Isso não significa viver isolado, mas viver com discernimento, escolhendo o que alimenta a sua alma e fortalece o seu espírito. Essa decisão preserva a resiliência emocional e mantém a intuição fortalecida. Jesus disse que a paz que Ele nos dá não é como a que o mundo oferece. Essa paz transcende circunstâncias e se mantém firme mesmo quando tudo parece desmoronar. É uma dádiva da proteção divina que nos permite enfrentar tempestades sem perder o equilíbrio. Ao proteger a sua paz, você também protege a sua visão espiritual. Um coração inquieto não consegue discernir a direção correta, mas quando a mente está calma e o espírito está ancorado, qualquer movimento se torna mais claro e preciso, evitando erros que poderiam custar caro. Viver dessa forma exige prática e decisão diária. É escolher intencionalmente onde gastar a energia e para onde direcionar as emoções. É saber que preservar a paz é preservar o acesso direto a Deus e as estratégias que Ele quer revelar para a sua vida. O tempo é um juiz silencioso e implacável. Ele expõe o que é falso e confirma o que é verdadeiro. O escolhido confia que, mesmo sem lutar por reconhecimento,
a sua fidelidade ao propósito maior será reconhecida no momento certo. Essa confiança evita reações precipitadas e mantém o coração firme no meio das provações. Muitas vezes, a batalha espiritual parece injusta, porque o mal parece prosperar, mas a Bíblia garante que nada fica oculto para sempre. O que é plantado em oculto será revelado, e o que é justo resistirá ao teste do tempo. Essa é uma promessa que sustenta e dá coragem para não desistir. O tempo também é um filtro que separa quem está com você por conveniência de quem está por aliança verdadeira. Nas horas de espera, você descobre quais relacionamentos são sólidos e quais se desmancham diante da pressão. Essa clareza é tão valiosa quanto a vitória em si. Esperar no Senhor não significa ficar parado, mas continuar crescendo, servindo e se fortalecendo. É usar o período de espera para se preparar para aquilo que Deus já reservou. É nesse processo que sua resiliência emocional se torna mais profunda e sua intuição mais afiada. E quando a revelação chega, ela não apenas justifica sua postura, mas também humilha toda a mentira levantada contra você. A verdade não precisa gritar, porque quando o tempo a traz à tona, ela fala com autoridade que ninguém consegue contestar. Um dos maiores desafios na batalha espiritual é resistir à tentação de reagir na mesma medida que o ataque recebido. O escolhido sabe que baixar o nível para responder provoca uma perda de autoridade espiritual. Não se trata de passividade, mas de escolher a guerra certa e lutar com armas que realmente vencem. Jesus ensinou a virar o outro lado da face, não como sinal de fraqueza, mas como sinal de controle sobre si mesmo. Essa atitude é uma demonstração de que a resiliência emocional está intacta e que o inimigo não tem poder para alterar o seu comportamento. É manter-se firme no propósito maior. Ao não baixar o nível, você preserva a sua paz, protege sua intuição fortalecida e mantém o foco nas estratégias de Deus. Isso faz com que a oposição se desgaste sozinha, enquanto você continua avançando com dignidade. Baixar o nível para atacar de volta pode até trazer uma vitória momentânea, mas destrói a imagem e a autoridade que você construiu. O crescimento espiritual exige que você viva acima das provocações e se mantenha ancorado na verdade. A resposta espiritual é sempre mais poderosa que qualquer retaliação carnal. Ela não só vence o momento, como também preserva o legado. E quem constrói com legado em mente, não se deixa distrair pelo barulho dos que tentam provocar quedas. Há um momento na jornada espiritual do escolhido em que até aqueles que o ignoraram ou atacaram voltam a se aproximar. Mas a motivação nem sempre é sincera. Muitas vezes não é amor, mas sobrevivência. Eles percebem que sua vida agora é marcada por proteção divina, influência e autoridade, e temem ficar de fora dos benefícios que isso pode trazer. É um movimento calculado, não uma reconciliação genuína. O perigo está em confundir proximidade com lealdade. Alguém pode estar ao seu lado apenas porque o vento mudou de direção e agora é mais seguro estar com você do que contra você. Isso não significa que o coração dessa pessoa foi transformado, apenas que ela leu o cenário e tomou a decisão mais conveniente para si. Essa realidade exige discernimento, intuição fortalecida. Deus nos ensina a amar a todos, mas não a dar acesso a todos. O escolhido sabe que nem todo sorriso representa a amizade, e nem toda mão estendida significa apoio verdadeiro. Alguns só estendem a mão para se manter em pé às custas da sua estabilidade. A Bíblia mostra exemplos disso. Muitos seguiram Jesus pelos milagres, não pela verdade que ele carregava. Assim também acontece conosco. Haverá quem se aproxime apenas porque reconhece o brilho da sua transformação, mas não quer pagar o preço para ter o mesmo caminho. Por isso, a resiliência emocional e a clareza espiritual são fundamentais. É preciso continuar cumprindo o propósito maior, sem se deixar levar pelas novas alianças que surgem quando o sucesso chega. O tempo revelará quem veio para somar e quem apenas teme ficar para trás. O que antes parecia apenas dor e perda, Deus transforma em degraus para a sua elevação. Cada lágrima, cada injustiça, cada desafio superado
constrói a base da plataforma de onde o escolhido vai inspirar outros. Essa é a beleza do crescimento espiritual. Nada é desperdiçado. Até o deserto serve para preparar a chegada à terra prometida. Quando você olha para trás e percebe o quanto cresceu, entende que a provação foi na verdade um treinamento. Deus não apenas permitiu que você passasse por aquilo, Ele te fortaleceu no processo. E hoje, a sua história serve como inspiração para aqueles que ainda estão no meio da batalha. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que transformaram derrotas aparentes em testemunhos gloriosos. José saiu da prisão para o palácio. Davi foi rejeitado até pelos irmãos, mas se tornou rei. A proteção divina não apenas sustentou, mas também impulsionou esses homens para posições que ninguém imaginava. O mais poderoso é perceber que essa plataforma não serve para exaltar você, mas para glorificar a Deus. Sua vida passa a ser um reflexo da graça, mostrando que o propósito maior é sempre mais forte que qualquer ataque. Assim, a provação se torna não um marco de dor, mas um sinal de vitória. E quanto mais alta a plataforma, mais longe a sua voz de superação e introspecção alcançará. O mundo passa a enxergar não o sobrevivente, mas o líder que a tempestade revelou. Muitos pensavam que você não resistiria, mas você não apenas sobreviveu, você foi elevado. A jornada espiritual de um escolhido não termina na linha da sobrevivência. Ela avança para um novo patamar de autoridade, paz e visão. Sobreviver é bom, mas ser elevado é a verdadeira promessa. Essa elevação é fruto de fé, resiliência emocional e alinhamento com um propósito maior. Não é apenas o resultado de força própria, mas da proteção divina que acompanhou cada passo. Aquele que te sustentou no vale é o mesmo que te coloca agora em lugares mais altos. E a elevação não é só externa. Internamente, você se torna mais maduro, mais discernido, mais conectado com a vontade de Deus. Sua intuição fortalecida percebe coisas que antes passavam despercebidas. E isso muda a forma como você lida com pessoas, decisões e desafios. O respeito que você conquista não vem de discursos, mas do testemunho que carrega. Até os que não concordam com você são obrigados a reconhecer que há algo diferente em sua vida. Essa diferença é a marca do crescimento espiritual genuíno. Agora, você não é mais apenas alguém que sobreviveu a um ataque. Você é uma referência de força e inspiração, um exemplo vivo de que a superação é possível quando se caminha com Deus. Existe uma arma espiritual que muitos subestimam, a bondade. Não a bondade ingênua que ignora a maldade, mas a bondade estratégica que vem de um coração curado. O escolhido aprende que responder ao ódio com gestos inesperados de gentileza é mais eficaz do que qualquer ataque. Esse tipo de atitude confunde, desarma e expõe a fragilidade do opositor sem que você precise levantar a voz. A Bíblia ensina que devemos vencer o mal com o bem, e isso não é apenas um conselho bonito, é uma tática poderosa de batalha espiritual. Quando você age assim, revela que o seu comportamento não é controlado pelas ações dos outros, mas pelo propósito maior que Deus colocou em sua vida. Essa postura comunica maturidade e força de forma silenciosa, porém marcante. Praticar a bondade não significa tolerar abusos ou se colocar em posição de vulnerabilidade desnecessária. Significa responder com equilíbrio, mostrando que sua resiliência emocional e intuição fortalecida são maiores que qualquer provocação. É um ato consciente de não permitir que o veneno do outro contamine o seu espírito. Curiosamente, a bondade genuína expõe intenções ocultas. Quem estava acostumado a ver você revidar se perde quando recebe uma resposta inesperada, de gentileza. E nesse momento, Deus usa o seu comportamento como espelho para revelar as falhas e os excessos do outro. É uma forma sutil, porém profunda, de transformar a situação. Essa arma silenciosa tem um efeito duradouro. Muitos não vão admitir de imediato, mas serão impactados pela forma como você agiu. É assim que o escolhido transforma até ataques em oportunidades de mostrar que vive em outro nível espiritual, onde a paz e a bondade são sinais da verdadeira autoridade. Você chegou até aqui
porque algo dentro de você sabe que também é um escolhido. Tudo o que falamos sobre firmeza, silêncio, proteção divina, discernimento e propósito maior não é teoria, é vida real. É a prova de que até quem te odiava pode acabar respeitando você, quando a graça de Deus é visível em cada passo seu. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido? Ou vai decidir aplicar cada princípio para transformar sua história? A escolha está nas suas mãos, mas a oportunidade é agora. Compartilhe nos comentários o que mais falou ao seu coração. Conte o que Deus já virou a seu favor, para que outros se inspirem na sua caminhada. Sua experiência pode ser a resposta que alguém está pedindo em oração neste momento. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Aqui nós falamos de batalha espiritual, autoconhecimento, transformação e crescimento espiritual com profundidade e verdade. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se para não perder o que vem por aí. Não se trata apenas de consumir conteúdo, mas de viver de acordo com o que Deus já revelou para a sua vida. Cada vídeo é uma ferramenta para fortalecer a sua fé e afiar a sua visão espiritual. Quanto mais você se envolve, mais preparado estará para enfrentar qualquer desafio com autoridade e paz. Porque no fundo, você já sabe, o jogo já virou, mas o que está por vir é ainda maior. E talvez, no próximo capítulo, a sua vitória sirva para libertar não apenas você, mas também aqueles que hoje te observam à distância.